Então você tem que olhar as pessoas de forma coletiva. Não adianta falar, o Maurício tem que ser bom em tudo isso, né? 20 habilidades diferentes. O Maurício nunca vai ser bom nessas 20 habilidades. Agora, se pegar 3, 4 habilidades que eu sou excelente, que eu brilho, complementar isso com a Renata, com você e com as outras pessoas, a gente vai formar um time incrível. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Hopen e Use RH. Oi, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio da Você Está Contratado. Eu estou aqui hoje com Renata e Maurício Beth, fundadores da Talent Academy. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Beleza. é um prazer estar aqui. Joia. Então vamos lá, vamos começar falando por que Talent Academy? Qual foi a dor que vocês descobriram e como é que vocês estão solucionando essa questão aí? Vamos lá. O começo e você complementa, né? Porque Beleza. A jornada começou assim, resumindo. Eu trabalhei muito tempo em consultoria estratégica antes de virar empreendedor. E eu trabalhei em empresas completamente diferentes, indústrias completamente diferentes, e eu percebi que a maioria tinha o mesmo problema. As pessoas, grande parte das pessoas não se sentia feliz e realizada no trabalho. E isso tem muito a ver com a forma como as empresas fazem a gestão de pessoas. Elas tendem a focar muito, né, nas fraquezas, nos pontos de desenvolvimento que elas falam, só que isso gera estresse, gera ansiedade, gera depressão, todos os problemas que a gente está vendo hoje no mundo do trabalho. Então, o RH tem esse eufemismo, né, de oportunidade de melhoria. Exato, oportunidade de melhoria. Fraquezas, né? Vamos tentar dar uma disfarçada aqui. Vamos disfarçar e chamar de um nome bonitinho. Esse pessoal absorve melhor. Exato. Só que o que acontece na prática? As pessoas ficam estressadas de ter que ficar o tempo inteiro fazendo algo que elas não se sentem bem, não se sentem felizes. Então, com esse insight, junto com a Renata, a gente criou a Talent Academy em 2018 com o objetivo de ajudar a despertar o que as pessoas têm de melhor. O nosso propósito é exatamente esse, despertar o que as pessoas têm de melhor, ajudando todo mundo a ser protagonista da sua jornada de desenvolvimento. E eu acho importante contar que a gente é filho de um casal de empreendedores da área de RH. Legal. Então, os nossos pais eram sócios de uma consultoria, são sócios ainda, né? De uma consultoria de recursos humanos que tem 30 anos de experiência em desenvolvimento humano. Então, nós, como uma segunda geração olhando para esse business, a gente também viu uma oportunidade de trazer tecnologia, trazer dados. Maurício fez, inclusive, um curso de People Analytics nos Estados Unidos, já lá no início, quando as pessoas mal falavam desse assunto, porque a gente viu aí uma baita oportunidade de trazer realmente esse universo dos dados para o mundo de pessoas para apoiar o desenvolvimento humano. E para a gente saber o que precisa ser desenvolvido. Entender o que você precisa desenvolver. No mesmo time, vai fazer um treinamento igual para todo mundo? Não, não é mais assim, né? A gente sabe exatamente que as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, habilidades diferentes, talentos diferentes, e a partir dos dados a gente consegue ter muito mais precisão nessa segunda etapa do desenvolvimento. Então a missão é, vamos ajudar as pessoas a descobrirem seus verdadeiros talentos e ajudá-las a brilharem com isso. Exatamente. Boa. Começou por nós, né? Inclusive, a nossa primeira ferramenta foi uma ferramenta inspirada no Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês, lá do Japão, milenar, da ilha de Okinawa, que é a combinação de 4 áreas da vida que todo mundo precisa ter para ter uma vida com mais propósito e realização. O que você faz muito bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa e como você pode gerar valor. Então, a nossa primeira ferramenta de autoconhecimento foi inspirada no Ikigai para ajudar as pessoas a entenderem o seu propósito. Legal. E você falou que testaram primeiro em vocês dois, é isso? Exatamente, porque nós temos perfis completamente diferentes. Eles são irmãos. Somos irmãos. Sim, somos irmãos. Somos irmãos, temos perfis completamente diferentes, experiências diferentes. Antes de ser empreendedor, eu era Trabalham jornalista. Em coisas completamente diferentes. Trabalhamos experiências profissionais completamente diferentes. Eu trabalhava como jornalista, cobria essa área de empreendedorismo, inclusive. Trabalhei 5 anos na Veja, 5 anos na Globo. E o Maurício, como falou, é administrador de empresa. Fez MIT, fez MBA no MIT, trabalhou em consultoria estratégica. Ele teve uma visão, assim, muito diferente da minha sobre o mundo corporativo, mas muito complementar. E nós, como eu falei, a gente usou nossa ferramenta para ver o nosso perfil. Então, a gente entende que a gente tem drivers parecidos, nós dois somos movidos a propósito, a desafio, a empreendedorismo, mas eu sou uma pessoa extrovertida, ou seja, eu tiro a minha energia trabalhando com mais gente. O Maurício é introspectivo, ele precisa do tempo dele, né? É uma pessoa que resgata e ganha energia trabalhando sozinho. Como é que pessoas com esse perfil trabalham juntas? Eu falando e tal, sempre cheio de energia, e às vezes cansa, e a nossa outra sócia também tem um perfil mais introspectivo. Eles têm que aprender a lidar com uma pessoa como a Renata, né? Cheia de energia, falando, já chega causando. E vice-versa, né? Vice-versa. Você também tem que aprender a lidar com o outro lado. Exato. E assim por diante. Outras, além das experiências profissionais, as características. Eu, por exemplo, sou multifocada, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho, sim, uma habilidade grande
de improviso, de capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Resolver problema de última hora. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de organização. Já a Jaque, ela é o oposto. Ela é uma das pessoas mais autodisciplinadas que eu conheço. Então, é muito importante pessoas como nós. Ele também é mais parecido comigo nesse aspecto. Pessoas como nós, a gente precisa de pessoas organizadas trabalhando com a gente. E ser líder multifocado é um desafio para o time. Porque o time precisa de processo, precisa de organização. E a gente tem essa dificuldade, pessoas com esse perfil. Então, uma vez que eu reconheço que eu tenho essa dificuldade e eu preciso de pessoas próximas a mim, mais organizadas, para criar processos, eu consigo até seguir os processos, eu consigo melhorar nesse aspecto, porque eu sei o quanto é difícil você trabalhar com uma pessoa que tem esse perfil. Mas a gente vai aprendendo. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento. Eu preciso entender que eu tenho essas características e que como isso pode interferir num time. Então, esse é o primeiro passo da plataforma da solução da Talent. Esse assessment que Exato. ajuda no autoconhecimento. Porque se você não entende quem você é, você nunca vai realizar o seu potencial. É simples assim. Se você não entende o que você faz bem, o que você gosta de fazer, como é que você vai investir energia naquilo? Como que você vai desenvolver aquilo? Uma das grandes dores que eu sofri pessoalmente na minha vida profissional é que eu tentava ser alguém que eu não sou. Então, como a Renata falou, sou mais introspectivo, sou muito criativo, eu gosto de experimentar, de inovar. E durante muito tempo, eu fazia coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o meu perfil. Eram coisas de processo, de organização, de controle. Gente, não gosto de fazer isso, não me trazia nenhum prazer. Não era onde eu brilhava. A partir do momento que eu entendi o que eu fazia bem e comecei a focar só nisso, mudou completamente. A minha realização profissional, me senti muito mais feliz no trabalho. E a gente é super complementar, acho que isso é muito importante. Você não precisa ser bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Você precisa trabalhar com pessoas complementares a você, porque aí você vai formar um time de alta performance mesmo. E aí, como é que a plataforma eu tô chamando de plataforma, tô correto? Sim, é uma plataforma. Como é que a plataforma da Talent Academy se desdobra, então, depois de passar pelo assessment inicial? 5 anos atrás, então, a gente criou a ferramenta do propósito. E desde então, a gente foi entendendo que dentro da jornada do colaborador na empresa, falando especificamente do desenvolvimento das pessoas, a primeira etapa é o autoconhecimento. Depois a gente tem que entender se essa pessoa ela tem alinhamento com a cultura da empresa. E como ela avalia a experiência dela, né? Se tá positivo. Então, a gente fez uma ferramenta também para entender isso. O quanto dos valores e pilares da cultura da organização, a pessoa, ela se identifica, ela tá feliz, se a experiência dela tá positiva. Essa parte específica é anônima, tá? Para as pessoas terem liberdade para falar quando o cenário não tá legal, por exemplo. A gente também viu competências. E essa ferramenta de competências é um assessment que a gente já aplicava na consultoria que a gente nasceu e a gente transformou numa experiência digital e isso trouxe pra gente muitos aprendizados. Então, a gente consegue fazer estudos, por exemplo, para mostrar ao longo do tempo quais competências hoje fazem mais sentido no mundo atual, como as pessoas e as diferentes gerações foram se desenvolvendo. Então, a gente está falando de flexibilidade, adaptabilidade, liderança, soft skills. Eu prefiro até falar people skills, né? Porque de soft não tem nada, desenvolver é muito mais difícil desenvolver esses skills do que os hard skills. E a gente traz agora, com a tecnologia, a possibilidade de ter dados numa escala muito grande dentro das organizações. Então, a gente fala de um time inteiro, clientes nossos, a gente está falando às vezes de 20, 30 mil pessoas usando a plataforma. Quais competências essas pessoas têm? E cruza com dados de performance, por exemplo, ou com experiência. Então, quais perfis têm experiências mais positivas? Ou quais competências estão mais ligadas a resultados positivos? Ou uma melhor performance? Tem um case, inclusive, que eu posso até contar, de um call center, cliente nosso, que queria entender do time deles de operadores de call center, de cobrança, por que um grupo específico, algumas pessoas específicas tinham um resultado muito superiores às demais. E a gente mostrou que esse grupo, inclusive, era a minoria, a grande maioria, lá mais de 80% tinha um perfil muito parecido com o CEO da empresa. Por causa dos viés, a gente muitas vezes contrata pessoas parecidas a nós. Mas os que mais davam resultado não eram esse perfil, que era um perfil mais, digamos, pragmático, racional, sensorial e executor. Os perfis que davam mais resultado eram os perfis mais intuitivos, emocionais. Empáticos, relacionais. Eram os perfis que criavam uma conexão com o cliente final. Certo. Só que eles não tinham ideia desses dados. Quando a gente trouxe os dados e mostrou, isso gerava 30% mais receita, aí eles mudaram completamente. Vocês conseguiram fazer essa correlação também com a receita? Sim, com receita. É muito fácil. Aí claro, a gente cruza. você tem os dados, né? E você tem aí, um volume de beleza dados dos importante para você mostrar. Exato, e contra fatos não há argumentos. A gente fala sempre isso, né? Super. Com dados. E
Mas olha só, o viés anterior é também natural do mundo antigo que não tinha dados, né? O Sim. CEO é esse cara, a gente quer um monte E eu de gente deu parecida certo, com ele aqui eu sou dentro. CEO, É, exato. exato. Eu consegui estar aqui e é natural, Mas isso você é tem do nosso posições cérebro. e funções, atribuições e responsabilidades diferentes que exigem perfis diferentes de pessoas. Total. Exatamente. Ah. E o que a gente fez? Uma vez que a gente identificou isso e mostrou com dados, a gente começou a desenvolver essas competências no time atual. Claro que também recrutou pessoas com esse perfil que Passou a trazia usar mais isso como... resultado. E eles conseguiram aumentar 10% no faturamento da empresa nos 12 meses E seguintes. deve ter reduzido turnover, absenteísmo Totalmente. e outras variáveis de Sim. gente. Que Ah. são E daí- as métricas que a gente usa Isso. também para Certo. mostrar o impacto do nosso trabalho. E é Legal. o que a Renata falou, você não precisa trocar todo o time, você precisa desenvolver as habilidades que geram mais resultado para o negócio. Então, se você sabe, não, eu preciso desenvolver relacionamento interpessoal, comunicação e empatia, fica muito mais fácil para você desenvolver todo o time com base naquelas competências. Sim, sim, sim. E você não vai trocar todo mundo, como você falou, né? E é isso, mas realoca para outros departamentos, deixa de promover as pessoas que têm são os clones do CEO, mas que Sim. naquela posição não é o correto, né? Exatamente. Promove outro perfil e treina outro perfil e atrai e contrata Então, outro tem perfil. um case que é interessante. A gente fez essa análise, a gente mostrou que a liderança toda da empresa tinha o mesmo perfil, que era o perfil Ótimo. que o CEO buscava. Ok. Que ele estava replicando A os mesma clones. empresa ou outra empresa? Era uma outra empresa. Outra empresa. Era uma Mas empresa de tecnologia. coincidência, né? A mesma coisa. Coincidência, né? Exato, empresas diferentes com o mesmo problema. Por quê? Acontece exatamente o que você falou. O CEO, a liderança, busca replicar o que eles viveram, o que funcionou para eles. Uhum. Mas não necessariamente a história deles é o que funciona para toda a empresa. Você precisa ter diversidade de perfis, de cognitiva, que a gente fala. Sim. Se todo mundo for igual, vai ter gaps. Se todo mundo for analítico, vai faltar execução, vai faltar relacionamento. Então você tem que ter pessoas complementares e entender como você pode colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá. Até porque a gente tá falando de inovação, né, gente? Todo mundo precisa Uhum. inovar. E você só inova com pensamento diferente. Se todo mundo Perfeito. pensar igual, você vai ter as mesmas ideias. Ah. Então, se você quer ter inovação, você precisa ter diversidade de perfis, diversidade cognitiva. Uma parte do nosso trabalho é mostrar isso. Claro que diversidade racial, a diversidade de gênero e outros grupos, quando a gente fala, são importantes na empresa, a gente é importante? Sim, é uma discussão fundamental. A Talent olha para especificamente diversidade de perfis, Uhum. diversidade de pensamento, né? Que a gente fala que é cognitiva, como as pessoas pensam, como elas atuam, o que elas são melhores no dia a dia. Isso, claro, também pode acabar tendo outras diversidades embarcadas, aí sim. Mas a gente mostra a importância de você ter times diversos e incluir essas pessoas, que aí entra a parte de você, de fato, entender Sim. suas fortalezas, suas habilidades e como a gente usa o potencial da melhor forma possível de todo mundo. Tá. Aí você tem um mapa dos talentos das pessoas que estão dentro da organização. E aí? O que sai agora? Sim. Então, daí a gente também descobriu na jornada que a gente precisa ajudar os clientes a transformar as suas empresas, as suas culturas. Porque a plataforma gera muitos dados que a maioria das empresas nunca viu antes. People Analytics, que transformam mesmo. Uhum. Só que alguém precisa ajudar, pegar aquilo, transformar num diagnóstico, num plano de ação, treinar os líderes. Então a gente tem um time de People Experts, que a gente chama, que são consultores de RH, pessoas com muita experiência nessa área, que atuam como nossos parceiros e ajudam os clientes nesse processo de transformação. Então a gente mostra o problema e transforma isso numa solução. E parte disso é uma trilha de desenvolvimento personalizada. Perfeito, exato. Dentro da plataforma tem as jornadas de desenvolvimento, então cada pessoa tem a sua própria jornada. Você entende o seu potencial, a plataforma sugere uma jornada para você ir se desenvolvendo com base no que é mais importante para você se desenvolver. Uhum. E para a empresa, a gente gera dashboards, mostrando qual é o perfil da empresa, quais são os perfis que geram mais resultados, maior performance. Então a gente gera dados para todo mundo, para o colaborador, para o gestor e para o RH e para a empresa. E 2 pontos que eu queria complementar e trazer aqui é que, primeiro, o líder de RH, normalmente, ele não tem tanta experiência ainda. É muito novo para ele, como o Maurício falou, essa área de People Analytics. Certo. Então, ele precisa do nosso time de cientista. A gente tem cientista de dados, a gente tem psicometrista, que pouca gente conhece, né? Um cara que é um psicólogo que entende de estatística, para ajudar a traçar análises. Então fica a dica aqui pro pessoal de ir para estudar Psicometria. Analytics. Sim. People Analytics, psicometria. Boa. Essa área é muito nova. Fala Aqui. Psicometria Psicometria, e People People Analytics. A gente está falando de conceitos muito novos, especialmente numa área que até pouco tempo atrás nem falava disso, né, gente? Então, o líder de RH, ele precisa também de treinamento, ele precisa
de acompanhamento. Então, o nosso time tem um papel muito importante de sentar junto com o Legal. líder de RH, às vezes até o CEO, para trazer os dados e fazer interpretações, fazer análises, trazer insights, traçar estratégias a partir desses dados. Esse era um dos pontos que eu queria trazer. O outro ponto, eu vou fazer uma analogia. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, pensa uma pessoa que está passando, por exemplo, por uma mudança de peso, né, de saúde. Está fazendo ali uma reeducação alimentar, uma dieta, quer ser mais saudável. É muito difícil você apenas com uma ferramenta mudar hábitos, mudar comportamento. Normalmente ela vai atrás de um nutricionista, vai atrás de um coach, um personal trainer. E a gente entendeu a mesma coisa. Quando a gente está falando de alguém no desenvolvimento dentro de uma organização, quando a pessoa está mudando o seu comportamento, ou ela quer se desenvolver, ou o que quer que seja, nesse processo de evolução, só a ferramenta que a gente oferecia nos primeiros anos, a gente sempre teve o acompanhamento dos experts, mas a gente não entendia o quanto era importante. A trilha de desenvolvimento tá lá, mas a pessoa não vai se engajar sozinha, é muito difícil, a pessoa precisa ser muito autodisciplinada para sozinha todos os dias ver um conteúdo sobre a flexibilidade, porque ela tá na trilha de flexibilidade, por exemplo, ou estratégia. Sim. Então a gente entendeu que dentro da solução, a gente precisava também incluir esse apoio consultivo dos nossos experts para fazer as pessoas se engajarem. Então a gente tem junto com a plataforma encontros, seja online ou presencial, workshops, tem one-on-ones, tem técnicas que a gente foi entendendo como engajar as pessoas para elas não depender exclusivamente delas, porque a gente sabe que todo mundo precisa desse apoio, né? Bacana, ótimo. Para conseguir garantir que o pessoal cumpra com seus objetivos de aprendizado. Exato. E na hora que a gente fala disso, então, a gente tem os PDIs, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. E vi muito, e vejo ainda muito, né? Que as pessoas focam nos pontos de melhoria, que é um eufemismo para fraquezas, debilidades ou aquilo que você não sabe fazer. Defeitos. Gaps. Exato. Ótimo. Gaps é outro. Bacana, exatamente. E aí, qual é a perspectiva de vocês como Talent Academy? Então, primeiro que é oportunidade de desenvolvimento, tá? É oportunidade de desenvolvimento. É oportunidade de desenvolvimento, que é assim que a gente acredita de verdade. Mas, desculpa, Mal, só rapidinho, a minha opinião a gente não tem que focar apenas exclusivamente nisso. Claro que todos nós temos que evoluir. Também não vamos pensar só vamos olhar porque eu tenho de bom. A gente olha sim. A psicologia positiva é muito importante para Talent, para o que a gente acredita, como parte mesmo norteadora, assim, do caminho que a gente está traçando. Mas se a gente olhar apenas porque as pessoas têm que desenvolver os pontos fracos, como você falou, as pessoas nunca vão brilhar, elas nunca vão ser extraordinárias nas habilidades que elas não dominam. Se você foca, como o Maurício falou lá no início, no que ele já é bom e gosta, você vai ter um time de alta performance, você vai ter pessoas excepcionais naquilo que ela é boa. Então, a gente, no plano de desenvolvimento, a gente vai focar, sim, no que as pessoas têm de melhor. Não vai deixar, obviamente, para o que é crucial para o business, a gente precisa desenvolver. Porque é crucial, mas vamos falar de desenvolvimento olhando para o que você tem de melhor, não pior, né? Tudo que a gente faz tem como base, plano de fundo, a psicologia positiva. O que a psicologia positiva fala? Justamente isso. Quando você foca no que está ruim, no que não está bom, você gera o quê? Insegurança psicológica, estresse, ansiedade. Quando você foca no que você faz bem, no que você é bom naturalmente, você vai ser mais feliz, mais realizado, você vai ter mais resiliência, você vai conseguir performar melhor. E pra gente é tão óbvio isso, mas só depois da pandemia que as empresas começaram a perceber isso mesmo. Porque começou a aumentar muito o turnover, as pessoas não aceitam mais trabalhar num lugar que elas não se sintam bem, realizadas. Hoje tem muito mais oportunidade de emprego para trabalhar remoto. Então, agora as empresas não têm mais essa opção. Elas perceberam que elas precisam puxar todo mundo para cima. E como que faz isso? Alavancando o que as pessoas têm de melhor. Porque se você foca nas fraquezas, o que vai acontecer? Vai convergir todo mundo para a média, vai ser todo mundo medíocre. Exatamente, exatamente. Você é muito ruim, estuda pra caramba, se esforça um monte, você chega em medíocre. Exato. Você é excelente, putz, vamos lá, vamos trabalhar naquilo que você é excelente. Exatamente. Isso é psicologia positiva, né? Mas a gente tem Peter Drucker, guru da administração, que fala isso desde a década de 60, que coloca as pessoas em funções onde elas vão brilhar graças aos talentos que elas já têm, né? E aí você vai trabalhar aquilo que você não sabe fazer muito bem, se aquilo for um blocker para a tua carreira. Se aquilo for muito ruim e vai te impedir crescimento, né? Perfeito. Mas é esse, quer dizer, não é o equilíbrio, né? É um viés para aquilo que você sabe fazer bem. Vamos explorar, vamos alavancar, vamos partir daí.
Exatamente. Você não pode deixar também virar uma barreira para o seu crescimento. Aham. Se é algo que é essencial para os seus objetivos de carreira, você precisa desenvolver Isso, aquilo. Isso. E normalmente, na verdade, são coisas... Aí eu uso o Marshall Goldsmith como referência também, né? Ele tem um livro que fala, né? O que te trouxe até aqui não, que vai te levar lá na frente, né? E ele tem 12 comportamentos, e são comportamentos que são inadequados, principalmente para posições de liderança, né? Então, se você tem esses comportamentos, você não vai crescer, a organização não vai permitir que você cresça, a não ser que você trate, né? A não ser que você resolva. Eu tratar, acho que foi uma palavra um pouco forte para isso, mas... Sim, tem que endereçar. Tem que endereçar. Se não, o que você vai fazer bem? Vai lá, brilha aí dentro. E outra questão que eu acho que é muito importante falar quando... Imagina que você faz alguma coisa muito bem. Você sabe que você é bom naquilo. Só que você gasta 80% do seu tempo fazendo alguma coisa que você não faz bem, não se sente bem, e que você sabe que outras pessoas fazem melhor que você. O que vai acontecer naturalmente? Você vai ficar o tempo inteiro inseguro, o tempo inteiro ansioso, com medo. E você poderia muito bem complementar essa habilidade com aquela pessoa. Porque a gente às vezes acha, isso é outro erro das empresas, achar que as pessoas são individuais, que você tem que ter performance individual. Mas, na verdade, a performance está no time, está no coletivo. Então, você tem que olhar as pessoas de forma coletiva. Não adianta falar, o Maurício tem que ser bom em tudo isso, né? 20 habilidades diferentes. O Maurício nunca vai ser bom nessas 20 habilidades. Agora, se pegar 3, 4 habilidades, que eu sou excelente, que eu brilho, complementar isso com a Renata, com você e com as outras pessoas, a gente vai formar um time incrível. É o esporte. Pensar num esporte coletivo. Né? Não adianta colocar o goleiro para jogar de atacante, o lateral esquerdo para jogar de ponta. Esse tipo de analogia que a gente gosta de fazer. Uma ótima analogia, né? Eu tenho um exemplo de PDIs, né? Então, em 2 empresas por onde eu passei, a gente mudou o foco do PDI, né? Para trabalhar e alavancar o que as pessoas gostavam de fazer, faziam bem, né? E foi assim, da água para o vinho, a relação que as pessoas tinham com seus PDIs, inclusive eu mesmo, né? Então, preparar um PDI para trabalhar aquelas coisas que você não sabe fazer é doloroso, né? É desagradável. Então, as pessoas postergavam as conversas com seus líderes, não aconteciam, não tinham PDI, tinham mal escrito, mal feito, sem prazos e sem ações concretas, né? E quando a gente passou a falar de vamos falar sobre o que você gosta de fazer, as pessoas vinham prontas e com vontade, e sorrindo, e falando, e comentando, e com ações que faziam sentido, e com prazos, e com recursos para fazer aquilo acontecer. Outra conversa, outro nível de conversa sensacional, que tem resultado, performance, no final das contas. Olha que legal. A última Muito etapa legal. da nossa plataforma é, inclusive, uma avaliação de performance, focando com PDI, tudo dentro da plataforma, mas focando isso e mostrando que a gente tem que construir esse plano, esse PDI, baseado onde a pessoa brilha. Claro que a gente tem lá também o que ela precisa melhorar, pensando até nessas 12 habilidades, comportamentos, né, cruciais aí no desenvolvimento de qualquer líder, mas a ferramenta, ela teve desde da concepção, 2 anos atrás, a gente ficou 1 ano e meio construindo essa ferramenta, esse feedback. A gente ouviu o mercado. E o mercado trazia, não existe hoje uma ferramenta, uma avaliação de desempenho moldada para algo positivo. Não existe. E para o colaborador, né? E para o colaborador. Com foco no indivíduo. Com foco no indivíduo, exato. Porque geralmente a avaliação de desempenho é o que você falou. É um negócio para a empresa inteira, para decidir quem é promovido, quem é demitido, um negócio que gera ansiedade, influenciar medo. decisões de salário. As pessoas tinham Influência medo. decisões de salário. Então as pessoas já entram num processo super assustadas, super preocupadas. Não tem nenhum prazer. E a gente inverteu a lógica. Não, o seu objetivo é para o desenvolvimento. Avaliação não é uma avaliação para começar. É uma ferramenta para te apoiar no seu desenvolvimento. Então tem a avaliação 360, tem um módulo para as pessoas se ajudarem no seu desenvolvimento, mas o foco é no PDI, no plano de desenvolvimento individual. Mas como é que é isso, essa ajuda mútua, essa colaboração para o desenvolvimento das pessoas? Como é que se dá? Como que funciona na prática? As pessoas, a gente define junto com as empresas quais as competências essenciais, e as pessoas, elas reconhecem as pessoas com quem elas trabalham que têm mais aderência, que mais demonstra aquele comportamento no dia a dia. Então, eu não preciso falar quem não é bom naquilo, mas eu preciso reconhecer quem é bom. Entendeu? E aí, as pessoas que são referência naquilo, elas viram os formadores de opinião, os multiplicadores do conhecimento. Eles viram as referências para fazer treinamento, coaching. Então, a mesma lógica que a gente falou, você tem que fazer o que você faz bem e você pode compartilhar o conhecimento com os demais. Então, é uma ferramenta de reconhecimento também, não só de gestão de desempenho. Verdade. E como é que liga com a performance da empresa?
Bom, só para complementar também, nossa avaliação de performance, olha performance não só como resultado. Performance é resultado, é tipo aquele eixo XY, sabe? Resultado e o alinhamento com os valores da empresa e comportamento. Cultura. Porque cultura, não adianta a pessoa só ser muito boa, entregar muito e acabar com a cultura da empresa e contaminar todo mundo. Então, isso está diretamente ligado à performance, na nossa visão. E é isso, uma vez que você consegue identificar quem tá bem, traz resultado para a empresa e tá influenciando positivamente a sua cultura, essa pessoa tá contribuindo diretamente com a performance da empresa. E são essas pessoas que a nossa plataforma já indica, promova, reconheça. Então, a gente faz quase que um 9box com a nossa interpretação de quem você precisa promover, quem você precisa investigar, porque algo tá errado ali, por exemplo, né? Sim. Porque é uma avaliação 360. E então quem a gente é detrator da cultura, né? Porque um dos grandes problemas das empresas é reconhecer pessoas que estão destruindo a sua cultura. Isso acontece com muita frequência. Ele é um high performer, individualmente ele entrega muito resultado. Mas e o impacto que ele tem em todo o time? Ele pode destruir um time inteiro. E aí não é sustentável também, né? Exato. O cara é insuportável, mas ele entrega resultado. O que eu faço? Manda embora, não tem a menor dúvida do que faz com o cara. Exato. Na minha opinião, como gestor de recursos humanos, não tem a menor dúvida do que faz com uma pessoa O Jack dessa, Welch falava isso, né? Putz, esse cara tá destruindo a sua cultura, tem que sair, tem que tirar o cara imediatamente. Você falou 9box agora. 9box é uma ferramenta um pouco polêmica no mundo de recursos humanos, né? Tem gente Por isso que a gente fez a nossa interpretação, Ótimo, É bem então, diferente do modelo tradicional. Que é isso? Não, que na verdade para mim é a maneira que se usa o 9box que tá equivocada. O pessoal tá pisando na bola, exagerando por alguns isso que a gente fez uma então. interpretação com esse olhar mais positivo. Primeiro, a gente não fala demita, nunca. A gente fala investigue. Quem são as pessoas que você precisa investigar? A pessoa pode estar passando por um problema pessoal, a pessoa pode estar com uma questão de saúde mental, pode estar na posição errada, que é exatamente o que a gente traz. Então a gente mostra o que aquela pessoa é boa, mas talvez naquele momento, por que está acontecendo algo que você precisa investigar? Então, primeira coisa, a gente coloca como ali a gente tem 4 clusters, né, Mal? Sim. O desenvolva, então algumas pessoas você precisa desenvolver. Mas por quê? Porque não tá. O investigue é realmente alguma coisa que tá pegando fogo ali. Você precisa entender o que tá acontecendo. Pode ser, por exemplo, o caso do high performer, mas que tá acabando com a cultura. Então, reconheça, incentive, desenvolva e investigue. Tipicamente é o cara que a gente coloca ali na baixa performance com alto potencial. Então tem alguma coisa que não tá conectando aqui, né? Exatamente. O cara tem potencial. Mas é tudo a forma como a gente. Vamos investigar. É a forma como a gente coloca. Tudo, acho que na vida, é a forma como a gente diz. Você pode ter conversas difíceis, você pode falar coisas duras para as pessoas, mas de uma forma que você não vai machucar, não vai magoar o outro. E eu acho que é muito próximo disso. A gente não tá falando demita, acabou. Não. Você tem que entender o que tá acontecendo, investigue. Então é muito mais, eu acho que a interpretação e a forma que a gente coloca, né, o que a gente quer passar do que... Porque conceitualmente, o 9box, ele faz sentido. Sim. Você sempre vai ter na sua empresa pessoas que te estão indo muito bem. Te ajuda a entender o que está se passando. Você coloca as pessoas ali nos boxezinhos e não é rotular, não é um carimbo que você está botando na testa de ninguém. É uma evolução, eu diria que é uma evolução. Você está entendendo entendendo alguma coisa, é por aqui. Aí agora vamos aprofundar e vamos entender mais sobre essas pessoas. Vamos personalizar, vamos humanizar realmente a relação. Mas uma preocupação que as empresas têm é, mas mobilidade dentro da empresa não é tão fácil, né? Eu não posso pegar um cara da área de marketing e colocar na área do financeiro, no jurídico. Mas o que a gente está mostrando é que dentro da área tem um monte de oportunidades para a pessoa brilhar. Dentro de uma mesma área, você vai ter funções mais analíticas, mais interpessoais, mais práticas, de execução. Então, a gente não está falando para mudar todo mundo da empresa de uma área para outra, mas dentro da área, entender as funções que tem mais a ver com o perfil de cada pessoa. Sim. Mas também pode acontecer, nada impede. A gente já viu gente do marketing indo para RH Era e brilhando no RH. Era o ponto que eu ia trazer agora, exatamente. Tem empresa que coloca médico como líder de fábrica, por exemplo. Você pensa, esses caras são malucos. Não, maluco nada. É porque é desenvolvimento da pessoa e desenvolvimento da fábrica, porque esse cara vai chegar com um olhar completamente diferente para aquilo ali. O meu pai, ele era médico ocupacional, lá, médico de trabalho do Banco Itaú. E ele foi patrocinado pelo Itaú para fazer MBA no MIT também e voltou na área de RH. Olha só, então, de RH. Pronto. E era médico do banco, aquela que fazia, sabe, a entrevista de medicina do trabalho? O admissional, os periódicos e etc. E ele tinha essa visão muito mais ampla sobre a experiência da pessoa lá na ponta. Ele sabia quais eram as dores, quais eram os problemas. Então, é o que você falou. Quando você traz alguém de uma outra área, você traz uma visão diferente. Você traz, às vezes, uma perspectiva que ninguém nunca teve naquela área. É isso. E aí chega e questiona, e pergunta, né? E faz perguntas para quem já está lá. É aquela história do sempre foi assim e acaba. Né? A gente odeia, sempre foi assim. A gente odeia, sempre foi assim. É péssimo.
Aliás, se alguém fala sempre foi assim, tá maluco hoje, né? Ainda mais uma startup, imagina uma startup. Nos últimos 3 anos, nada foi sempre assim. Nada foi sempre assim, né? Então, por favor, abandone esse jargão, porque... Já foi tentado, isso já foi feito. Não, nunca Nos foi últimos feito. 3 anos, nada foi sempre assim. Exato. Nada foi sempre assim. Acabou, não dá mais para falar isso. É né? isso aí. A trilha de aprendizagem que vocês geram, vem de onde o conteúdo que está lá para o pessoal utilizar? Então, a gente tem um time interno que a gente chama de Learning and Development, de aprendizagem e desenvolvimento, que faz justamente a parte de curadoria de conteúdos. A gente acredita, gente, que conteúdo é universal. Hoje em dia, você acha conteúdo para tudo que você imaginar. Então, a gente não precisa ficar criando novos conteúdos. A gente só precisa trazer o conteúdo certo na hora certa. Então, a gente faz curadoria das melhores fontes do mundo, open source, e gera uma jornada para cada um. Tá, bacana, personalizada. E a pessoa consegue interagir com isso e mexer, e mudar, e colocar coisa nova? Sim, o nosso time, inclusive, tem um feedback contínuo. Às vezes o conteúdo já está desatualizado, por exemplo. A gente constantemente coloca conteúdos novos, TED Talk, quiz. Então, tem vários formatos, tem podcast, inclusive. Podemos colocar esse aqui. Vamos colocar esse aqui também. Vamos colocar isso, com certeza. A gente quer... trilhas, porque são trilhas, são 15 competências, acho que é importante a gente falar. A gente não explicou como que a gente criou as 15 trilhas, né? São 15 trilhas baseadas em 15 competências. A gente se inspirou na teoria U, do professor Otto Scharmer, do MIT, que diz que hoje, para você ter sucesso, você tem que ter 3 pilares, né? Do inglês, é o Open Mind, Open Heart e Open Will. Na nossa leitura ficou influência positiva, e aí são 5 para cada, 5 competências que a gente olha e 5 trilhas de desenvolvimento dentro de influência positiva, que vem liderança, empatia, comunicação. Depois, a gente, Open Heart, a gente coloca como... Não, esse é a influência positiva. Autogestão, que é o Open Will. Isso. Autogestão, que é importantíssimo hoje para qualquer líder, que entra autodisciplina, autodesenvolvimento. Resiliência. Então, é tudo, resiliência. Tudo que depende de você, né? Para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E o Open Mind adaptabilidade, mente aberta, Boa. né? A gente chama. Tudo ligado a essa questão que a gente viu esses últimos anos, como é crucial você ser adaptável, flexível e aberto ao novo, né? E já há algum tempo que me perguntam sobre competências do futuro do trabalho, e eu falo de adaptabilidade e versatilidade, né? Porque a única coisa que a gente sabe é que o mundo vai continuar mudando. Perfeito. O ritmo que vai acontecer não tem a menor ideia, mas vai continuar mudando. Então a gente tem que se adaptar a novas situações. A gente tem um episódio do nosso podcast, e depois, se quiser, a gente pode até Qual é o indicar. nome do podcast? Chama Brothers and Founders, né? Brothers Porque somos and Founders. Brothers and Tá Founders. no YouTube também, no Spotify. Também no Spotify. YouTube, todas as Então, plataformas. sigam lá também, marca o sininho deles também. Sim, por favor, gente. Muito bom o conteúdo, como do Marcelo. A gente fala bastante de temas ligados a desenvolvimento de pessoas, a People Analytics, culturas positivas, corporativas. E um dos episódios a gente fala da inteligência adaptativa. A gente fala da diferença entre... Lá atrás, lembra, era só inteligência racional, QI, né? Sim. Só fala do QI. Aí, nos anos 80, 90 começaram a falar do que é inteligência emocional. Sim. E agora... E hoje em dia são 7 já tem muito inteligências, ou talvez até um pouquinho mais, né? Que a gente percebe, né? Mas no mundo corporativo, Atletas, quando a gente por exemplo, fala... tem a desenvolvimento da dinâmica, é outro tipo de inteligência. Sim. No mundo corporativo, a gente trouxe a inteligência adaptativa como essa grande revolução que quando nos anos 90 veio a inteligência emocional, também trouxe, porque até então as pessoas só contratavam as pessoas pelo QI. Sim. Né? Tinha teste de QI que a gente fazia na escola. E as pessoas eram contratadas pelo QI, sim, tinha os testes, eram contratadas pelo QI e muitas vezes acabavam demitidas pelo QE, né? Você tira uma nota baixa no QI, como é que você vai se sentir a partir de aí? Nesse QI antigo, né? Que só é uma dimensão da pessoa. Acabou sua vida, né? Acabou a vida, pré-determinado. Tô condenado. Mas se você não tivesse inteligência emocional, você era contratado pelo QI, mas sem inteligência emocional, depois de um tempo, ninguém mais... Você né? não sobe, não progride. Ou era até demitido. Que o mais importante, gente, por que a gente fala da adaptabilidade? Porque a teoria das espécies do Darwin falava isso. Quem sobrevive no longo prazo não são os mais fortes nem os mais inteligentes, são os mais adaptáveis. E no mercado é exatamente a mesma coisa. Se você não consegue se adaptar à mudança de contexto, você não vai evoluir. Olha o ChatGPT esse ano. Olha tudo que ele transformou para o pessoal de conteúdo, marketing. E não importa a geração. A gente está falando até de pessoas de 20 anos que acabaram de se formar e que não usavam até ano passado a inteligência para nada. E do dia para noite agora mudou esse mercado. Eu aprendi sobre o ChatGPT. O ChatGPT estourou em novembro de 2022, né? Eu aprendi sobre o ChatGPT em abril de 22, com um garoto de 17 anos de idade que usava o ChatGPT para aprender a codar. Nossa!
em abril de 22, ele me falou isso. Ele, né, mencionou, eu tô fazendo um curso de programação, eu tô fazendo um curso de marketing digital. A conversa começou por aí e tal. Sim. E aí eu perguntei para ele, onde, né? Esperando que ele fosse me dizer o nome de uma universidade qualquer. Aí ele falou, com ChatGPT. Aí eu, peraí, né? O que é isso? O que é isso, né? E aí ele foi me explicando e tal, e a mãe dele sentada ao lado dele nessa conversa, né? E eu com minha família também e tal. E ele explicando um pouquinho mais, né? E aí, como é que você faz o marketing digital? Eu uso o ChatGPT também para me ajudar nos textos, na campanha, na sequência da calendarização das coisas e tal. Nossa, que diabo que é isso de ChatGPT? Pelo amor de Deus, como é que eu não vi isso ainda, né? Sim. Aí a mãe dele, ouvindo a conversa, vira pro filho e pergunta, é aquele negócio que você me mostrou e tal? Mãe. Aí a mãe vira para mim e fala, não funcionou para mim. Aí o garoto vira, também ela só fez pergunta boba, né? Aí eu e ela rimos de nervoso, assim, da história, né? De, caraca, tem alguma coisa muito doida acontecendo aí que a gente não tá entendendo ainda, não é possível. Mas ele foi pioneiro, esse menino foi pioneiro, Super, hein? né? Em abril de 22, uns 6 meses pelo menos antes da negócio. Mas e, imagina... obviamente, eu acabei de falar com o garoto, eu fui pro Google procurar esse tal de ChatGPT na mesma hora. Assim, e eu comecei a ver lá atrás, e é louco, e não vai parar, né? E não vai parar, vai continuar progredindo. Exato. E a gente já usa em vários processos internos, né? Porque a gente... Toda empresa, né? Exato. Eu acho que agora, quem não usa ainda, gente. Tem que usar. Entendendo as suas limitações, entendendo a sua lógica. Exato. Né? Pra gente usar uma bem. Ferramenta, não né? tem uma ferramenta. Como... Essa semana a gente estava no evento do Cubo. A gente é uma startup lá do Cubo. A gente estava no evento no Future Day, promovido pelo Itaú, e BBA e Cubo. O tema de todos os painéis foi inteligência artificial. No agro, na logística... Não tem como, gente. Por isso que a gente tá falando da adaptabilidade, é nesse sentido também. Veio uma tendência, não tem como uma empresa falar, não, isso é muito novo, não vou olhar pra isso. Não dá. Não dá mais pra ter esse tipo de postura, senão você vai ficar pra trás. Essa coisa do muito novo, não existe mais o muito novo. É novo. Eu estudei ciência da computação no final da década de 80. Eu estudei inteligência artificial no final da década de 80. Eu e um grupo de mais 4 pessoas codamos o termo agora é codar, né? Mas eu programei mesmo. Né? A gente passou 5 meses escrevendo código para que o computador entendesse uma palavra dita pela mesma pessoa. Porque se fosse dita pela outra pessoa, teria entonação, teria sotaque, teria diferente, já não entenderia. Hoje em dia, a gente conversa com os computadores, com a Alexa, com a Siri, com a geladeira e etc. Minha filha pequena fala com a Alexa, de qualquer jeito ela entende. Então, isso há 35 anos atrás, no laboratório da academia, a gente estava desenvolvendo reconhecimento de áudio. De voz, né? Olha. O que será que não estão fazendo hoje nos laboratórios desses centros de pesquisa e dessas universidades? A questão levou 35 anos para chegar. Agora é assim. Mas agora não é assim. Não é 35 anos. Mas assim, o ChatGPT explodiu. Pá. A gente... O que mais que tem Quando aí? a gente era adolescente, não existia celular ainda. A gente... Usava bip. A gente usava bip. Você lembra do bip? Sim, lembro do bip. Imagina hoje viver sem celular, gente. Sem iPhone, sem smartphone. Eu assisti um filme esses dias que o pessoal usava o bip, assim, no filme, né? Porque ele era... É estranho. Você olha assim... E minha filha perguntou, né? O que é aquilo? Porque bipou. Sim. E a pessoa foi para um telefone de rua. Telefone de rua, que também não existe, né? Sim, não existe mais. E o carro que esse personagem do filme pegou tinha um celular de carro que era um tijolaço. Aquele com fio ainda. Com fio, um tijolaço enorme, exatamente. E parte da conversa dele foi explicar que ele estava chamando de dentro de um automóvel. Marcelo, eu sei que a dinâmica é contrária, mas você me deixou curiosa e eu sou jornalista. Manda ver. Se você era da área de TI, programação, como é que você acabou nesse mundo de RH? Interessante, né? Vamos deixar isso para um episódio do podcast Brothers and Founders? Vamos. Fechado. Mas mudou bem, hein? Você mudou radicalmente. Mas porque você entendeu as suas habilidades? Não era na tecnologia? Não. Foi uma questão de desafiar mesmo, de vamos testar, vamos fazer coisas novas e diferentes, vamos abrir os horizontes e perspectivas. Uma prova de que todo mundo pode brilhar, independente da sua formação, da sua área de origem, sem dúvida né? Nenhuma, e adaptabilidade. Sem dúvida nenhuma, total. Muito legal. E na minha visão, tá, gente? Se a gente vai falar de futuro, para mim, os empregos, oportunidades profissionais, todas estão no futuro focadas em pessoas, né? São pessoas, assim, todo mundo que se especializar em serviços ou entender melhor as pessoas, porque é claro que a inteligência artificial vai acabar substituindo processo. Algumas coisas vai. Automatizar. Sem dúvida. E vai. Então, tem atividades hoje que não vão existir daqui a alguns anos mais, né? Algumas profissões, atividades.
Agora, todo mundo que se especializar em pessoas e entender como as interações humanas funcionam e trabalhar com isso, entender que tem coisas que os robôs e as máquinas nunca vão substituir, acho que essas pessoas vão sempre ter sucesso, sempre ter espaço, sabe? Então, quem tá no RH tá no lugar certo. Com no lugar certeza, certo, imagina, exato. com certeza. Vem cá, e tem muita coisa acontecendo, então, agora, pra gente fechar uma dica de vocês, assim, já que vocês estão nesse meio, né, de aprendizagem, e com tanta coisa, como é que a gente, então, aprende, como é que a gente foca e como é que a gente realmente aprende e se mantém atual, né, nesse mundo aí que vai continuar? A minha dica principal é investir no autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a base de tudo, do desenvolvimento. Então, para você chegar onde você quer chegar, primeiro você precisa saber quem você é e você precisa saber quais são os seus objetivos. Qual é o seu propósito, que a gente sempre fala. Uma vez que você entende o seu propósito, você vai... tudo fica mais fácil. Você vai ter mais facilidade para estabelecer metas, para se desenvolver e para focar no que você faz bem, no que você faz melhor. Então, assim, a minha principal dica é começa olhando para dentro, para depois olhar para fora e ir atrás dos seus objetivos. Muito legal. Bom, e complementando isso, eu acho que é uma palavra que a gente ouve bastante e tem que ouvir mesmo, é se mostrar vulnerável, porque o autoconhecimento, ele acaba mexendo com também nossas inseguranças, nossos medos, traumas de infância, que todo mundo tem os seus. E se a gente não tiver a vulnerabilidade para poder falar disso e entender que todos nós podemos melhorar e trabalhar questões que, enfim, às vezes ficam guardadas lá em gavetinhas bem fechadinhas dentro da gente, sem, acho que essa predisposição ou essa segurança de que tudo bem a gente falar, né, do que a gente precisa melhorar ou de pontos que de alguma forma são difíceis para nós, eu acho que é muito difícil a gente crescer e evoluir e entender que a gente é um processo contínuo de evolução e aprendizagem. A nossa vida inteira, não acabou ali no colegial, na faculdade, sabe? O que a gente tinha que aprender. Todo mundo tem que continuar aprendendo a vida inteira e todo mundo pode melhorar e evoluir, mas a gente precisa sempre lembrar, acho que, sabe? Que a gente pode... A gente é humano, né? E a gente pode se mostrar vulnerável. A gente não precisa colocar ali uma armadura e não deixar... sabe, de super-herói e falar, não tenho nada a melhorar mais. Todo mundo tem. E pedir ajuda. E pedir ajuda e Legal. se mostrar Exatamente. aberto. Não é porque você é líder, às vezes, como nós. A gente é líder Sim. da empresa. Não. Eu tô numa posição que eu não preciso melhorar mais nada. Já estou aqui, assumi esse lugar e é isso. Não. Eu tenho que melhorar tanto quanto o estagiário que acabou de entrar. É o contrário, eu acho até. Sim. Mais importante desafio ainda. Mais importante ainda, exato. Muito legal. Ótimo conversar com vocês. Obrigado. Obrigada a você muito pela legal. oportunidade. Muito bom sempre. Próximo, Boa. então, é lá no nosso podcast, então. Tá fechado, tá combinado. Combinado. Irei com prazer. Então a gente vai divulgar também, gente. Próximo é pra ouvir a história do Marcelo aqui, ó. Boa, turma. Obrigado. Curtiu? Escreve aí nos comentários. Manda pros teus amigos. A gente se vê no próximo. Posso deixar também o Manda, contato da fala, Talent? claro. Se alguém quiser ver os nossos conteúdos, inclusive tem um estudo que saiu no Valor Econômico recentemente sobre gerações, mostrando as competências, características das diferentes gerações. As nossas redes sociais são Talent Academy BR. No Instagram, LinkedIn, site talentacademy.com.br. Obrigada pela oportunidade, Marcelo. Boa. Obrigado. Legal. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopen e Use RH.